Shalom, graça e paz. Sabe, irmãos, eu estou aqui hoje como um filho obediente que recebe aí a incumbência, aí a missão de fazer uma das coisas mais importantes que é sobre a terra. Para muitos, o que é importante sobre a terra é ser muito bem sucedido, poderoso, cheio de dinheiro. Mas para aqueles que hão de herdar a vida eterna, conhecem o que há depois de tudo isso daqui, porque tudo isso vai passar, sabe que uma das coisas mais importantes é falar a palavra de Deus. Amém. É transmitir a palavra de Deus. E foi interessante o apóstolo falar sobre temor e tremor, porque todas as vezes que eu vou falar da palavra de Deus, a Elisângela sabe bem o que acontece comigo. Seja com dias de antecedência, ou seja rápido, como foi a informação de ontem, mas o temor e o tremor é o mesmo. Eu fico me contorcendo, me remoendo com aquilo, sabe? Porque se tem uma coisa que eu tenho consciência, é da responsabilidade que é de falar da palavra dele. Amém? Você pode abrir a palavra de Deus comigo em Josué 10, a partir do versículo 12. Amém? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aigilom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, e nem antes e nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado por tudo que o Senhor moveu até aqui, Senhor. Pai, eu, André, falando, Senhor, para mim eu já recebi tanto, mas o Senhor, Pai, é uma fonte inesgotável. E eu sei que o Senhor tem algo para a tua igreja, tem algo para a minha vida também. E eu te peço nessa hora, Senhor, que o Senhor use a minha vida, Pai, de maneira clara, que eu possa transmitir aquilo que está no teu coração. Porque se o Senhor, Pai, não for sobre a minha vida, eu não tenho nada para falar para os meus irmãos. Eu não tenho nada para compartilhar de mim mesmo. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem. E eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor me use, que de fato o homem, Senhor, seja diminuído, seja encolhido, Senhor. E que o Senhor, Pai, apareça, que o Senhor, Pai, se faça presente, que o Senhor fale, que o Senhor se mova, que o Senhor venha, Pai, da maneira como o Senhor assim desejar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma passagem bem conhecida
povo de Deus havia feito uma aliança com outro povo. Eles foram enganados nessa aliança. E mesmo enganados, são filhos de Deus. E os filhos de Deus fazem de tudo para agir como o próprio Deus. Quando Deus estabelece uma aliança com o homem, essa aliança é perpétua. Ainda que o homem fale, o Senhor não abre mão da aliança. Para o Senhor a aliança, ela é eterna. E o povo de Deus, mesmo sendo enganado por esse outro povo, cumpriu com a sua aliança, em andar junto, em defendê-los. Nessa passagem, o povo de Deus, Josué liderando o povo de Deus, sobe até a cidade de Gibeão, em socorro a essa cidade, porque 5 reis haviam se levantado para tomar essa cidade, antes que Josué chegasse, antes que Josué se movesse, porque debaixo da promessa do Senhor, Josué e o povo de Deus vinham conquistando cidades. Eles já tinham conquistado Jericó, então a fama do povo de Deus estava correndo por todos os lugares. E esses 5 reis se mobilizam para tomar Gibeão. E o rei de Gibeão pede socorro a Josué. E Josué prontamente, em cumprimento da sua aliança, se levanta, chama os seus valentes, chama os seus guerreiros e sobem para a peleja. Debaixo de uma palavra de Deus: vai, Josué, ser forte, valente e corajoso, que eu hei de dar os inimigos nas tuas mãos. Só que um feito inesperado, acredito eu que Josué era um homem forjado em grandes feitos, porque já havia presenciado a vida de Moisés, tinha aprendido aos pés de Moisés ali muitas coisas e visto muitos feitos miraculosos da parte do Senhor. Vai para a peleja e o Senhor dá os inimigos nas mãos do povo de Deus. Só que para a peleja, para a vingança ser completa, Deus usa a vida desse homem para parar o sol e a lua. Você consegue imaginar o que é isso? Um homem olhando para o céu, ordenando o sol a ficar parado, a não se pôr. Para um físico, um cientista, isso jamais entrará na cabeça dele. Isso jamais poderá entrar na cabeça dele. Mas para Josué, que já tinha visto feitos miraculosos, como o mar se abrir, o Sinai fumegar, ele sabia que isso era possível. Ele sabia que isso era possível. E destemidamente ele estende a mão para o céu e ele repreende o sol de se pôr, para que a vingança do povo de Deus fosse completa sobre os inimigos. Sabe, irmãos, foi um ato de grande fé. Quem concorda comigo? Amém. Eu também acho que foi um grande ato de fé. Quando eu olho para os nossos dias, existe algo que paira nos ares, tentando frear e bloquear a igreja de viver tamanhos atos de fé. E a palavra contrária à fé é incredulidade, é a falta de fé, a falta de crer no impossível, de crer que o mesmo Deus que parou o sol, o mesmo Deus que parou o sol é capaz de realizar feitos miraculosos ainda hoje.
Existem diversas artimanhas sendo implantadas para que o povo de Deus não se mova em fé. Temos visto constantemente na TV, no rádio, nos jornais, na boca de um monte de crente. É a crise, não tem jeito. O Brasil vai passar por tantos anos de dificuldade. Guarda dinheiro, hein? Nossa, está vindo um tempo muito difícil. Faz isso, faz aquilo. E essa semana eu fui levar a Larissa, um dos dias da semana eu fui levar ela na escola, e eu passei em frente a uma igreja que está fazendo uma campanha que eu não sei nem qual é. Mas a frase me chamou muita atenção, sabe? O céu não está em crise. O céu não está em crise. Eu falei, Deus, que verdade é essa? Enquanto na terra, a única coisa que se escuta na boca dos homens é crise. E o Senhor me mostra uma frase para falar no meu interior. No meu interior. Que o céu não está em crise. E de fato, nunca esteve. O único que tentou estabelecer crise no céu foi enxotado de lá. Foi enxotado de lá. De fato, o céu não está em crise. Mas a incredulidade não vem só por essas palavras. Estas palavras são única e exclusivamente para abafar a fé que há dentro do cristão, que há dentro do crente. A incredulidade, ela vem justamente para você não acreditar que é possível. Porque é possível. Diante das maiores crises, é que se levantou os maiores homens de Deus sobre a terra. Essa era uma crise que o rei dessa cidade estava se borrando. O rei dessa cidade não sabia mais o que fazer. Entrou em desespero. Glória a Deus, né? Porque ele recorreu a quem de fato ele deveria recorrer. Em quem já não andava mais apenas sobre a terra, mas já tinha a sua cabeça, os seus olhos, o seu espírito nos céus. E sabia que o Deus do céu viria juntamente com ele para essa guerra. Amém. Hoje a gente vê pessoas, crentes, não crentes, se abatendo diante da primeira dificuldade, diante do primeiro obstáculo, se permitindo que essas palavras entrem e muitas das vezes façam morada. Mas o Senhor me mandou vir nessa noite para dizer que Ele traz um tempo novo de fé. Amém. Um renovo de fé sobre a tua vida. Eu não sei no profundo de cada um, é claro que a gente sabe de um caso ou outro de pessoas aqui dentro. Eu não sei o que de fato você tem necessitado e tem passado. Mas o Senhor fala que é um tempo de fé sobre a tua vida. Um tempo onde você volta os olhos para Ele, volta os olhos para o alto e assiste a fé caindo sobre a tua vida. Assim como a fé visitou a vida de Josué. Assim como a fé foi forjando a vida de Josué. E eu, lendo esse texto hoje, eu fiquei a pensar, Senhor, o que teria eu para compartilhar de fé nessa noite com os meus irmãos? E o Senhor começou a me lembrar de coisas que já aconteceram na minha vida, de coisas que eu tive o privilégio de estar perto e poder ver. Hoje uma das grandes aflições sobre a igreja é a questão de muitas vezes uma enfermidade que ataca a vida de um irmão, ataca a vida de outro irmão ali. E eu fiquei, Senhor, o Senhor é o mesmo que parou o sol. O Senhor é o mesmo, Pai, que através da boca de Josué parou a lua. O Senhor é o mesmo. Por que, Senhor? Por quê? Me faz lembrar, Pai. Eu quero lembrar daquilo que o Senhor já fez. E o Senhor começou a trazer à minha memória, sabe?
de uma das coisas que na minha vida foi um divisor de águas para se obter fé. Foi quando a minha cunhada, que nem hoje está mais entre nós, ela esteve internada em um hospital. E eu me recordo de quantas palavras de morte aquela moça recebeu. De quantas palavras que os médicos falaram. Quantas vezes foram 78 dias de UTI. Foram 8 vezes que o médico abriu para refazer a cirurgia nela. E ela saiu desse hospital. Ela voltou a ter uma vida normal. E depois houve outras coisas que aconteceram e ela acabou falecendo. Mas a fé em ver todo esse agir do Senhor, entre visões, entre direções, eu louvo a Deus porque essa casa participou muito de tudo isso. Muito. Mas a minha fé foi acrescida. A minha fé foi acrescida muito com aquilo. Porque nos primeiros dias de tudo isso, eu ouvi a voz do Senhor, ainda no estacionamento daquele hospital, dizendo que Ele havia entrado na guerra. E aquilo para mim foi como uma explosão dentro de mim, sabe? Eu olhava para os parentes chorando e eu com vontade de arrancar e rasgar a roupa, sair gritando de alegria, por ter ouvido a voz do Senhor. E essa fé, ela adentrou dentro de mim de tamanha forma que quando ela sofreu o acidente que levou a vida dela embora, eu sabia que Deus podia fazer. E eu não hesitei na mesa de hospital em orar por ela, em chamar a vida, decretar a ressurreição sobre ela, mesmo depois de morta. Mas já não era mais o propósito, já havia passado. Mas eu tinha fé o suficiente naquele momento, porque o Senhor vinha me forjando em fé. O Senhor já havia feito, eu já tinha visto lá atrás o que o Senhor havia feito. Mesmo antes dela, em uma dessas viagens que eu fazia a trabalho, eu cheguei a compartilhar com o apóstolo, com algumas pessoas, que um rapaz que trabalhava comigo, eu conversei com o Adriel sobre isso esses dias, que tinha um sobrinho que ele tinha como filho, porque ele não podia ter filho. E esse homem vivia uma vida desregrada, trabalhava junto comigo e vivia uma vida totalmente distante de Deus. Até que uma semana antes do serviço encerrar naquela empresa e eu vir embora de volta para Jacareí, esse sobrinho dele, em um jogo de cartas, brincando com os amigos, surgiu uma arma. Esse menino recebeu um tiro na cabeça. E ele ficou naquele hospital entre a vida e a morte. E esse rapaz surtou, ficou doido. Só chorava no trabalho. A gente pegava ele chorando o tempo todo. E devagarzinho, falava uma palavra, falava outra palavra. Mas o desespero dele era muito grande. Até que acabou o serviço. E a empresa pegou um espaço de uma lanchonete para fazer uma despedida. Todos foram para lá, inclusive ele. E eu já fui com as malas, com tudo, porque dali eu já ia vir embora e não ia vê-lo mais, porque era lá em Ribeirão Preto, eu não tenho nenhum vínculo para ficar voltando lá. E no meio ali da conversa, do bate-papo com todo mundo, ele atendeu o telefone, saiu de lá, atendeu o telefone e voltou chorando. E olhou para mim e falou: André, não tem mais jeito, o Fernando vai morrer. Minha mulher acabou de ligar que o médico pediu para chamar os pais, para eles entrarem na UTI, porque não tem mais o que fazer. E aquilo foi me dando um nó na garganta, começou a remoer algo dentro de mim. E ele havia deixado a barba crescer, feito uma promessa, porque ele acreditava.
E ele falou para mim, saiu para a rua desesperado, foi lá para outra esquina, perdido, desorientado. E eu fiquei naquela mesa olhando, falando: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor é poderoso o suficiente para fazer. E aí eu só ouvi uma coisa: então por que você não fala? Aí aquele nó, não parecia nem um nó, parecia Aí tremendo ali, muito temor, eu levantei naquela mesa e fui até aquele rapaz, sem saber nem como abordar o que eu tinha que falar com ele. Eu perguntei o porquê que ele deixava aquela barba crescer. E aí ele me falou, né, que era promessa. Aí eu falei: Luiz Carlos, eu não tenho muito tempo nem para te explicar nada. E eu não quero entrar numa discussão religiosa com você. Mas você quer que Jesus cure o Fernando? Ele olhou para mim com os olhos que nem de um bebê, sabe? Brilhando. Ele falou: é claro, é tudo que eu mais quero. Ele é meu filho, André. Ele é meu sobrinho, mas eu tenho ele como filho, desde que ele nasceu. Eu não quero perder o Fernando. Tremendo ali, eu falei: Luiz Carlos, então você vai fazer algo. Entenda como uma direção. Você vai para sua casa agora, você vai se despedir de todo mundo que está aqui. Vai pegar essa moto, vai para sua casa, vai tomar um banho, vai fazer essa barba, vai ajoelhar na beira da tua cama, vai pedir perdão por esse ato, por essa promessa. E você vai orar desse jeito: Pai, Senhor Deus do céu, Criador de tudo e de todos, eu te peço perdão pela promessa e tal, e eu entrego hoje nas tuas mãos a vida do Fernando, pois eu sei que só o Senhor, só Jesus pode tirá-lo dessa. Aí ele ficou com aquilo esperando algo mais. Eu falei: você entendeu? Eu entendi. Eu falei: então é isso. Jesus pode e Jesus vai fazer. Aí sabe aquele negócio, irmãos, que você termina de falar, ele virou as costas e foi embora. Deu tchau para todo mundo correndo, pegou a moto e ó. Aí eu que sentei na mesa, né? O povo falava, eu já nem ouvia mais o que o povo estava falando. Eu falei: Jesus, o que eu fiz? Meu Deus! E Deus é tremendo, né? Porque daí Deus, ó, ficou quieto. E aí eu fiquei ali. Vim embora no ônibus, acostumado a dormir quase 5 horas de viagem, falando com Deus: Deus, fala comigo, Deus, traz paz no meu coração, Senhor. Oh, Senhor, será que não foi da carne? Oh, meu Deus, tem misericórdia. E vim. Nossa! Cheguei em casa, comentei com eles antes, fui tomar banho, comecei a chorar. Gente, olha, foi 3 dias ali que não tinha. E na torcida para ligar no outro dia de manhã, mas ao mesmo tempo com medo, não querendo que ele ligasse. Falei: Jesus, esse menino morre. Jesus amado, esse menino morre. Aí, passaram 3 dias, eu cheguei para trabalhar daí em Jacareí aqui. Fui abrir o meu e-mail, tinha um e-mail. Aí, irmãos, eu não me contive, sabe? Eu corri pro banheiro para chorar. Porque ele virou no e-mail e falou: André, eu não sei o que aconteceu, ou melhor, eu sei. Jesus fez o que ele prometeu. O Fernando está para ter alta daqui uma semana. Para mim aquilo ali, eu falei: Deus, sabe, todo o meu eu ali ficou tão explícito para mim mesmo, que é do Senhor. Não é você, André, é o Senhor através de você. Sabe, irmãos, eu estou contando tudo isso para dizer: não se abata diante das notícias. Não se deixe abater diante de notícia de médico, de governo, de patrão, do que seja, meu irmão. A última palavra é do Deus dos céus. A última palavra é do Deus que segurou o sol. A última palavra é do Deus que respondeu com fogo para Elias. A última palavra é do Deus
Deus que enviou Jesus para salvar a mim e a você. A última palavra é de Jesus, que falou: Lázaro, vem para fora. A última palavra é dele, meu irmão. Para de dar ouvidos para aquilo que não é do Senhor. Para de deixar os seus ouvidos serem inflamados com aquilo que não é do Senhor. Creia, creia. Está lá em João 11:40, o Senhor dizendo: já não disse, se credes verás a glória de Deus. É isso que o Senhor me mandou dizer nessa noite para a tua vida. Eu posso ficar aqui contando histórias e testemunhos do que eu gosto, mas o Senhor tem algo maior para fazer na tua vida. Você já é um milagre, meu irmão. Você já é um milagre. O maior milagre de todos alcançou a tua vida. O maior milagre chamado salvação. Tocou a tua vida, te arrancou de um charco de lodo, tem restaurado a tua vida dia após dia. Não dê ouvidos para o homem. Não dê ouvidos para o homem. Creia, creia, creia. Fale em fé, caminhe em fé, ande em fé, comunique-se através da fé. Fale a palavra fé, pronuncie a palavra fé. O interessante é que essa madrugada eu voltei para casa e falei: Elisângela, eu tenho que orar, agora tem que orar, que eu tenho que ouvir alguma coisa de Deus, tem que orar. E a única coisa que eu fiquei ouvindo: fé, 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 fé. Eu falei: Deus, tá bom, já entendi que é fé, e fé, 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 fé. Sabe, queridos, eu não tenho outra coisa para dizer para vocês. É tempo de andar em fé. É tempo de clamar por uma fé sobrenatural. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Meu irmão, então ouça. Então ouça. Pegue a palavra e leia em voz alta. Medite na palavra, ouça a palavra. Deixe que ela entre para que a tua fé seja crescida. Dia após dia, caminhe em fé, meu irmão. Não ande conforme o curso desse mundo. Não ande conforme as notícias. É um tempo de fé. É um tempo de serem acrescidos em fé. É um tempo de serem tocados pela fé.